Muito pior se a gente estivesse falando aqui de um Flamengo que perdeu ontem na Colômbia, sofreu uma desvantagem de 2 ou 3 gols, e aí para tirar no Maracanã? E aí? O Dorival, a evolução do time com o Dorival, ela virá a cada jogo, a cada vitória. Ganhou um jogo, opa, tem uma boa notícia. Ganhou outro jogo, vai assim para tirar a cabeça lá de baixo quando estava. Eu acho que não é nem vantagem. Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Mengão venceu fora de casa, eu tinha falado, cara, até um empate é um bom resultado. Já que venceu, é melhor ainda. Mas tem comentaristas que só vê defeitos. É impressionante. Vocês já devem imaginar de quem eu estou falando, né? Assista o vídeo até o final e você vai ver de quem a gente está falando. É isso aí, galera. Não importa, o Flamengo venceu. A gente tinha vários desfalques e problemas, né? A gente já esperava que seria um jogo difícil. O Tolima, até então, só tinha perdido para um time lá na Colômbia, e esse time era o Atlético Mineiro, e agora o Flamengo também venceu o Tolima lá na Colômbia. É muito difícil enfrentar os caras lá, já que eles são fortes, rápidos, né? E dão muito trabalho sempre para os adversários. Beleza, galera? Então é o seguinte, vamos aqui ver a repercussão da vitória do Mengão. Já quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Faça os seus comentários e compartilhe o nosso vídeo para geral, para ajudar o nosso trabalho aqui. Valeu? Tamo juntos. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição aqui, como créditos, canal do YouTube, ESPN Brasil, do grupo Disney. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O Flamengo tinha tomado um empate ou perdido o jogo. Isso é um fato. Né? O Tolima teve mais chances, o Santos foi o melhor em campo. Rodinei foi o melhor jogador do Flamengo junto com o Andréas em campo. E Léo Pereira soube escalar o lateral direito, hein, Facinho? Bem que você falou, hein? Mas o Rodinei, por incrível que pareça, foi o melhor em campo. Então isso já mostra o que tem sido esse Flamengo. Né? Aqueles que antes decidiam, que eram as figuras-chave, que eram jogadores principais, não foram notados em campo. O Arrascaeta tentou um pouco mais, agora os outros sequer apareceram para o vídeo, e principalmente para o jogo. Então isso é uma preocupação, e já não é de hoje. Tem sido uma constante que alguns atletas que precisam chamar mais responsabilidade não têm aparecido. E para esse momento Dorival, para esse momento Flamengo que precisa voltar a ganhar, esses caras precisam cooperar, né? Ontem a gente viu um show individual de alguns outros atletas que, para mim, não tem, repito, mais condição de entrarem como titulares ou até opções. Bom, a partida do Diego Ribas foi ridícula, foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Um jogador que cada vez mais é bajulado por técnico que vem passando pelo Flamengo para ficar tentando ganhar grupo e cada vez mais se prejudica com um desempenho técnico inexistente dentro de campo. Inexistiu. Uma escalação injustificável e que, pior ainda, se provou na prática com um desempenho muito, muito aquém daquilo que se espera hoje em nível profissional de Libertadores, competitivo. Davi Luiz, Felipe Luiz, o Everton Ribeiro não apareceu em campo. Cadê o Everton Ribeiro para ser o suporte ao Arrascaeta? Mas foi 1-0 pro Flamengo, hein, Facinho? Sim, foi 1-0 pro Flamengo. De um jeito que parece que foi 4-0 pro Tolima. Vale lembrar que foi 1-0 pro Flamengo. Foi 1-0, só que é o seguinte... eu me recordo de várias equipes que foram tentando só ganhar por resultado. Vamos lá, vamos tentar, vamos aqui, vamos acolá. E chega em momento que você precisa de um algo a mais em Libertadores e não acontece. Não, peraí, mas aí também você está desconsiderando a quantidade de gente com Covid, está desconsiderando a viagem, está desconsiderando todas as dificuldades que o Flamengo teve. A escalação do Flamengo tá parecendo que o Flamengo estava escalado com Sub-15. Não. Muito pelo contrário. Aí vamos discordar. Muito pelo contrário. O time era competitivo, minimamente capaz. Até ontem, muitos desses jogadores eram... Se o Facincânio não fosse tão radical, né, cara? Algumas coisas que ele fala eu concordo, mas daí ele é muito radical e perde a razão, né? Pois é. É complicado, Facinho. Não tem como a gente tirar do contexto o momento que o Flamengo atravessa. Mas olha a escalação do time. Tá parecendo que o Flamengo estava sendo escalado com o Zequinha, com o Luizinho, com o Joãozinho, com esses jogadores. Mas esses jogadores, Facinho, que você citou, que não jogaram bem de novo, eles não estão jogando bem há algum tempo. Eu acho que não vai ser de um dia para outro que esses jogadores todos vão conseguir jogar bem. E a confiança virá com as vitórias. Seria muito pior se a gente estivesse falando aqui de um Flamengo que perdeu ontem na Colômbia,
sofreu uma desvantagem em 2 ou 3 gols. E aí para tirar no Maracanã? E aí? O Dorival, a evolução do time com o Dorival, ela virá a cada jogo, a cada vitória. Ganhou um jogo, opa, tem uma boa notícia. Ganhou outro jogo, vai assim para tirar a cabeça lá de baixo quando estava. Eu acho que não é nem... Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aí e tal. Em casa, prazer, né? Voltei aqui. Não, o que eu acho, Prates, é assim, que eu não acho nem que nós teremos evolução no Flamengo. Daquela evolução de ter uma sequência de bons resultados e boas apresentações. Porque o Flamengo joga, cada jogo, uma história. Sim. Se você analisar da primeira partida contra o Inter até essa partida contra o Tolima, ele modificou em todos os jogos. Não repetiu a escalação. Ele não repetiu a escalação. E evolução requer sequência e treinamento, É né? lógico. Ele fez, acho que, se não me engano, 3. Pelo menos a última vez que ele deu entrevista, ele falou que tinha feito 3 Eu anotei aqui, Zé. O Dorival, ele chega ao Flamengo, não é que ele estreia. Ele chega e estreia dia 11. Ele teve 3 dias que ele pôde treinar sem que fosse dia seguinte de jogo ou véspera de jogo. Foram os dias 13 de junho, dia 17 de junho e dia 27, que foi a última segunda-feira, que já viajou à noite para Bogotá. É aquela coisa, ele sabia. Não dá para dizer que ele não sabia. Quando ele assumiu o Flamengo, ele sabia exatamente a sequência, a dificuldade, aquilo que ele iria pegar, né? Que ele ia, ele sabia. Não dá para isentar o Dorival nessa situação. Mas a gente também tem que entender a situação dessa forma, como vive o Flamengo. Sim. Ficou 6 meses, e aí eu coloco o erro na diretoria. Ficou quanto tempo com o Paulo Souza da definição e não entendendo que não estava funcionando? Então, peraí, vamos... Agora você pega o Dorival numa sequência em um mês em que você pode ser desclassificado de 2 competições, embora eu acho que o Flamengo não saia da Libertadores. Ontem o resultado foi um resultado importante. Eu acho que na escalação, eu falei acho que durante o programa, que eu colocaria o Davi Luiz como volante. E deixaria os 2 meias um pouco mais tranquilos, porque o Davi, eu volto a falar, ele não consegue sair para dar o bote, ele fica muito distante do centroavante, ele não está com um bom tempo de jogo nessa questão dos zagueiros. Porque esse jogo especificamente, ele não tinha o Rodrigo Caio, que está com a tendinite, ele não tinha o Pablo, que estava voltando de lesão, estava no banco, mas não tinha condição de jogo. E aí ele bota o Léo Pereira, a outra opção seria o Gustavo Henrique. Sim, coloca o Gustavo Henrique, põe o Davi Luiz ali, você, no máximo que você pode fazer, no mínimo que você... o máximo que você pode fazer, ou que você pode ter ali, é pelo menos uma defesa um pouco mais tranquila, mais, vamos dizer assim, com presença mais de homens ali em termos de organização. E aí você tem do meio para frente, um pouco mais de liberdade. O André sai um pouquinho mais, você tem o Everton, que ontem não jogou bem, tem o Arrascaeta, que tentou jogar, mas estava sozinho, o Gabigol... Eu não vi o Gabigol jogar ontem, eu só vi a hora que ele começou a discutir com o rapaz lá, que foi uma briga de abdômen ali, de barriga, porque assim, eu particularmente não vi, eu acho que o Gabigol tá mal, tecnicamente eu vejo ele mal, ele não tem mais a mesma nitidez, a mesma, vamos lá, eu acho que ele não tem mais os mesmos parceiros em alto nível, Dani, também. Então, mas só que aí... Mas ele né? Mas ele se adapta, ele sai da área, ele busca a bola. Mas então, Dani, mas aí que é o problema. É aí que eu vejo o problema, porque quando ele sai da área, quando ele faz... Agora ele não tá tão bem fisicamente, fisicamente não. As decisões que ele vem tomando, as jogadas que ele vem fazendo, já não é mais de um Gabriel lúcido, já não é mais de um Gabriel que tem aquele algo a mais, ou aquele improviso, aquela coisa que, o cara vem, vou dar um corte, o cara vem, vou dar uma assistência, ele tá ficando para trás. A má fase do Flamengo tá contaminando determinados jogadores e eles não estão conseguindo sair dessa má fase. O debate, a má fase do Flamengo é pela má fase dos jogadores ou a má fase dos jogadores é pelo momento do Flamengo? Eu acho que é num todo, Pedro. Eu acho que uma coisa é ligada à outra, não tem como, porque assim, se os jogadores do Flamengo estivessem jogando bem, provavelmente nós estaremos falando dos destaques individuais. Everton Ribeiro definindo o jogo, Gabigol metendo gol. Porque, por exemplo, eu lembro da gente elogiando muito, só para complementar, Zé, te devolvo, eu lembro da gente elogiando muito o Arrascaeta no momento de turbulência do Flamengo, ou seja, ele não era impactado por esse momento. Hoje eu estou vendo dificuldade até do Arrascaeta de jogar. Sim, mas isso passa por tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu não vejo no Gabigol hoje aquela nitidez e aquela, vamos dizer assim, segurança para jogar. Como você falou do Arrascaeta, que foi perfeito, você não tem mais esses caras que estão conseguindo, nos momentos de dificuldade do Flamengo, brilhar. Tirar um coelho da cartola, fazer uma jogada individual. Não tem, porque você percebe nos jogadores assim, distância. O Everton, a distância quando o Arrascaeta pega na bola, ele olha para frente. O Gabigol não está lá na frente, o Gabigol está do lado. Quando toca para o Gabigol está distante. Então, o Gabigol não é um jogador
técnico sensacional. O Gabigol é finalizador. Sim. É um grande finalizador. É um dos melhores que tem no futebol brasileiro, se não o melhor. A gente diz o que foi o jogo. Um Flamengo que precisou se defender mais do que o normal. Não teve a bola no segundo tempo. Então, assim, e o meio-campo que, para usar o termo que o Facinho até gosta mais cedo, o meio-campo que inexistiu durante parte do jogo, não tem como fazer a bola chegar por telepatia lá do meio para frente, porque nem o lançamento tá pegando, a bola não saía. Então, ontem para mim, tinha muito a ver com o coletivo. As participações dele, o Zé pontuou o lance, que apareceu ali agora, uma finalização. Ele também, acho que tem a ver com uma sequência recente. Ele perde a confiança, ele tenta responder à torcida, teve um princípio de vai no Maracanã, não é aquele Gabriel da lua de mel. A gente tem também a questão ali para resolver esse meio-campo que passa pelo Andrés Pereira. Tinha um rapaz aqui, chama Zé Elísio, eu acho. Sim. Ele não queria que usasse muito mais o Andrés. Mas como é que não usa numa situação como a de ontem? Eu lembro, hein? Não, ontem não tinha jeito, tinha que usar, né? Porque não tinha outro jogador. Mas e agora? O que o Dorival vai fazer? Essa é a minha pergunta para você. Então, e agora? É isso que a minha pergunta, eu fiz essa pergunta 5 jogos atrás. O que ele iria fazer quando o Andrés não estivesse mais na equipe do Flamengo? Porque agora, pelo que nós estamos vendo e estávamos acompanhando até hoje, vamos dizer assim, o Andrés não permanece mais no Flamengo. Parece que ele já tem uma oferta do Fulham, né? Sim. De 10 milhões de libras. Uma coisa assim, que é mais do que o Flamengo estava oferecendo. Mas não existe um posicionamento oficial até agora da diretoria do Flamengo, tá? Só para não parecer que disseram que ele não fica, não disseram nada. Sim, vamos esperar para ver, né? No balanço das horas, tudo pode mudar, mas está difícil. Mas assim, o Facinca falou sobre o time estar penso, né? O Everton. Existem funções diferentes, né, eu acho. Eu acho que, por exemplo, quando o Flamengo joga com 2 jogadores no meio campo, o Everton faz uma função e ele consegue jogar melhor. Sim. Ontem, quando ele faz puramente o atacante, né, que ele junto com a Arrascaeta e o Gabigol, ontem a função dele era muito mais ajudar no meio campo, a preocupação dele, você via que era nítido, voltar, ajudar, marcar. E ele teve ontem ele teve dificuldades realmente para entrar no jogo, para poder ser o Everton Ribeiro que nós sabemos. Mas a questão das funções do coletivo, né? Quando ele joga com 3 atacantes e ele é o terceiro atacante, nem sempre ele vai conseguir fazer essa entrada por dentro que ele faz, porque ele entra, quando ele joga com 4-2-3-1, né? Que aí o Arrascaeta está um pouco mais centralizado, que chega mais próximo ao Gabigol, mudam todos os movimentos. Muda o movimento do Gabigol, muda o movimento do Arrascaeta, muda o próprio movimento do Everton, porque o Everton entra, passa, mas só que ele tem aqui o Arrascaeta junto com o Everton, junto com o Gabigol, está ali na frente. Tem uma série de mecanismos que eles passam a funcionar diferente, de formas diferentes. Por exemplo, ontem, eu concordo com o Facinho, o time estava penso. O Felipe Luiz, nós já sabemos que não tem mais a força para chegar. Sim. Né? E nem a força para chegar. Você viu como mudou com a entrada do Ayrton no segundo tempo? E está com dificuldade também para marcar. Né? Se você observar os melhores momentos, era sempre nas costas do Felipe com velocidade. Com velocidade. Sim. Qualquer time que joga sabe que aquela esquerda da defesa do Flamengo está vulnerável. Aí eu pergunto, quantas vezes esse time jogou junto? Quantas vezes esse time treinou junto para você fazer a combinação de movimentos, o timing? Porque, não, esses caras são profissionais. Nós somos profissionais aqui, todos nós somos profissionais. Se você jogar uma bola aqui, o Prato tem uma velocidade, eu tenho outra, a Dani tem outra. Eu não tenho nenhum. O Pedro vai ter uma velocidade e o velocidade eu tenho, o problema é a hora que chega a bola. Não, mas estou falando, você tem uma forma de correr. Para você sincronizar isso, para você se adaptar, e a gente fala que a defesa tem que trabalhar em conjunto, o meio-campo tem que trabalhar em conjunto, ou seja, você tem que ter os movimentos muito bem treinados, sincronizados, para você não ter uma disparidade. Então, se o Felipe não está conseguindo jogar, o que automaticamente faz? Thiago chega um pouquinho mais, Davi Luiz chega um pouquinho mais, Diego chega um pouquinho mais. Aí chega também o Léo, né? Você vai fazendo... me foge a palavra. Mas antes do balanço. Eu queria montar esse meio campo, sabe? Porque a gente está com o Andrés aqui atrás. Daqui a pouco eu vou chamar a entrevista dele. Ele... constrangido na entrevista ontem à noite, falando sobre querer ficar, sobre poder voltar, sobre várias coisas. Mas a minha dúvida é, agora as peças voltam, algumas. O Arão volta da Covid, o João volta da suspensão. Como é que se monta esse meio-campo? O meu meio-campo é com o João e com o Thiago. Eu não faço um meio-campo com três jogadores. Você colocaria o Arrascaeta? João, Thiago, Arrascaeta ali na frente, Everton, aí acho que é o Lázaro ou o Cebolinha, quando puder jogar. Joga com 4 lá na frente, do 4-2-4 ali. E aí você pode
Foi isso que ferrou ontem, por exemplo, o Arrascaeta, né? Porque a partir do momento que ele usa o Diego Ribas ali como terceiro meio de campo, ele tem que jogar o Arrascaeta lá na ponta esquerda. E por ali, cara, não rende nada o Arrascaeta. Foi o que aconteceu ontem, né? Liberar um pouquinho mais. Né? Mas vai ser, não que vai ser difícil, mas ele vai precisar de treinamento, Dani. Porque ontem jogaram a dupla Léo e Davi Luiz. Semana que vem vai ser Rodrigo e Pablo. Lateral esquerdo vai ser o Ayrton. Lateral direito, Mateuzinho ou Rodinei. Sendo que ele tem o Santos no fim de semana. Sim, e aí muda todas as peças. Desculpa, eu acho que os jogadores agora e o Dorival têm que criar uma identidade e um mínimo de entrosamento em termos de referências. O problema é, Pablo machucou. O Pablo joga 2, na terceira está machucado. O Rodrigo Caio, a gente sabe que tem os problemas físicos e ontem não, né? Nesse jogo antes de sair que era tendinite, todos nós pensávamos que era o Covid. É tendinite, ou seja, você não tem aonde começar a criar esse entrosamento. Meio campo, quantas vezes esse time jogou, foi repetido? João Gomes e Thiago Maia. Quantas vezes esse time jogou Thiago Maia e Andréas e na frente o Arrascaeta? O Arrascaeta jogava pela frente, jogava pelo lado, o Gabigol saía. Ou seja, nunca você vai criar mecanismos de automatizados para você sair nos momentos difíceis. Ontem, difícil. Para encaixar o Diego, deixou o time torto. Que ele perdeu, ele teve que abrir o Arrasca não faz essa função jogando pelo corredor. Ele, ao mesmo tempo, não é um cara já natural de recomposição, muito menos fazendo o corredor. O Flamengo ficou penso. O Diego, que deveria, então, já que está escalado para pegar essa bola e carregar o meio campo, não faz absolutamente nada disso. Ele gira e toca para o lado, toca para trás. Parece um time de siri. E aí o que acontece? O Flamengo perdeu aquilo que ele mais tinha de especial, que era o Arrascaeta controlando esse jogo na faixa central, com essa visão periférica que ele tem, que é importantíssima, pela esquerda, pela direita, e um cara para atacar o corredor do lateral direito da equipe do Tolima, que subia bastante, né? Então, o que acontece? O Flamengo, para encaixar desorientou tudo, e que nesse momento não tem nenhuma justificativa de encaixe. Porque uma coisa é você chegar um cara novo, vamos tentar testar esse cara, reforço, vamos ver o que acontece. Você tem um gancho para você colocar esse cara na equipe. O Diego, muito pelo contrário. O gancho é para cada vez menos se utilizar um atleta que não soma mais tecnicamente, taticamente, nenhuma fase do campo para a equipe do Flamengo. Aí, galera, eu concordo plenamente nesta parte final com o Facincani, cara. Faz todo sentido. A partir do momento que você tira o Arrascaeta da posição que ele joga melhor, da posição que ele rende mais, e joga ele lá na ponta esquerda, onde Bruno Henrique jogava, você acaba com a característica do jogador. O Arrascaeta, ele é o jogador de meia, ele é o jogador de criação, ele é o distribuidor de bolas para os pontas e para o atacante, né? Se o Arrascaeta é deslocado para a ponta, você tá tirando o jogador do time, porque ali a função dele é nula, né? Ou seja, se ele não tivesse colocado 3 volantes, se ele tivesse usado só o Thiago Maia e o Andréas Pereira de volantes e o Arrascaeta de meia, e lá na ponta ele colocasse o Lázaro, cara, o jogo teria sido outro. O Flamengo teria jogado bem melhor. O Dorival Júnior tem que ver isso e não pode repetir esse erro, porque ele está anulando o melhor jogador do Flamengo, que é o Arrascaeta, né? Então, eu vejo por aí também. E concordo com o Facincani. Tá vendo, galera? Nem tudo ele fala errado. Nem tudo que ele fala a gente discorda, né? Tem coisas que dá para aproveitar e concordar com o cara. Muito bem, se vocês gostaram do vídeo, tá aqui ó, um resumo aí do Futebol 90 da ESPN Brasil. A gente fez aqui os melhores momentos e como o vídeo é muito grande, não dá para pôr tudo, tá bom, galera? Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!